Querido irmão, querida irmã, muito obrigado pela sua sintonia. Cada vídeo, cada conteúdo que publicamos aqui em nosso canal, você tem a delicadeza, a dedicação, o empenho e a generosidade em compartilhar, em comentar, em deixar o seu joinha. Muito obrigado de coração por você fazer este trabalho tão bonito, tão sério e nos ajudar a espalhar a boa nova do Evangelho, a semear a palavra do Senhor no coração de tantas pessoas. Muito obrigado, que Deus seja louvado por esse testemunho de comunhão. Hoje, dia 5 de maio, temos a continuidade do discurso do Pão da Vida. Esta grande catequese que João, exclusivamente João, tem. Lembramos que lá na Quinta-feira Santa, quando chega o momento da instituição, João não narra a parte da ceia, e sim na ceia a parte do lava-pés, que também é exclusivo dele. Por que isso? Porque João já havia feito todo este caminho que se iniciou lá com o sinal da multiplicação dos pães. É a catequese da comunidade joanina, é a catequese que o evangelista João dá à sua comunidade e que ela transmite a nós. A Eucaristia, a presença real do Senhor, é o pão vivo descido do céu. O pão da vida e o pão vivo. Não é só fermento e água, não é só fermento, água e farinha, não é só farinha e água, não é qualquer pão que se compra na padaria, mas é o pão vivo, o alimento que nos dá a vida não apenas corporal, mas a vida em plenitude, a vida eterna. Ao longo deste discurso do Pão da Vida, o Senhor repete: e eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Este é o pão da eternidade. A Eucaristia, que comungada, partilhada na vida, repartida com os irmãos, principalmente com os que mais sofrem, gera vida e se torna escola de vida. Por isso, é o pão descido do céu, o pão vivo, e é o pão da vida, o pão que nos traz vida e vida em abundância. Como eu dizia, não é apenas farinha e água, fermento, mistura, mas é o próprio Senhor Jesus presente que nos anima, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos estende a mão, que nos ergue, que nos coloca de novo no caminho, que nos perdoa, que nos abraça, que nos ama. É o Senhor, Ele que é o sustento, o alimento que dá sentido à nossa vida e à nossa existência. Veja que repete algumas vezes: quando vir a mim, quem vir a mim, aquele que vem a mim. Esse vir a mim não é só um movimento geográfico, um movimento de deslocamento de um ponto para outro ponto. Esse vir a mim significa se tornar, ser cada vez mais discípulo. Esta é a grande lição do discurso do Pão da Vida. Ele é o alimento dos discípulos, daqueles que entram na sua dinâmica, no seu estilo de vida, no seu jeito de ser e de viver. Tornar-se discípulo de Jesus. Isso significa o vir a mim. Vir a mim. Este que vem a mim, ou seja, que se torna discípulo, ele, se alimentando do pão da vida que é Cristo, possui a vida eterna. Essa é a promessa,
esta é a garantia. E veja que quando ele fala eu ressuscitarei, repete mais uma vez, eu ressuscitarei, ele está nos garantindo também que a morte não é a última palavra. É uma palavra de promessa, mas é uma palavra de consolo, é uma palavra de alegria, é uma palavra de esperança. Portanto, querido amigo, querida amiga, vamos cada vez mais nos alimentar do pão da Eucaristia. Vamos nos alimentar de Cristo pela sua palavra, na comunidade reunida, a serviço dos irmãos e de um modo muito especial dos irmãos mais pobres e mais fragilizados. Vamos cada vez mais vir a Jesus. Este vir é tornar-se discípulo. E tornando-nos discípulos e discípulas, vamos cada vez mais entrando na dinâmica da vida eterna, da vida em plenitude, da vida que começa agora, que começa aqui entre os irmãos e que experimentaremos sem dor, sem tristeza, sem guerra, sem agonia, sem sofrimento, sem provações, sem separação, sem ódio, sem raiva, sem mágoa. Essa vida bela, bonita, divina, completa, que aguardamos para a eternidade, para o céu, para a felicidade completa. Que, alimentados pela palavra e alimentados pelo Cristo Pão, sigamos pelos seus caminhos cada dia. Mais uma vez, nossa gratidão a você por estar aqui conosco no nosso canal, por divulgar os nossos conteúdos, por compartilhar das nossas lives, dos nossos momentos de formação e particularmente deste momento de oração e de meditação da Palavra de Deus. Que estes conteúdos, espero assim em Deus, que lhe ajude a sua caminhada de fé e principalmente no entendimento da Palavra do Senhor. Até amanhã, queridos amigos. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.